Vamos entrar no assunto então? O batismo no Espírito Santo. Irmãos, há na internet inúmeros estudos e com teor até convincentes, com o objetivo de anular o revestimento do poder sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Todavia não passam de manipulações que eu entendo, ter origem em Satanás, pois são antagônicos à verdadeira fé cristã. Mas graças a Deus que não passam de barulho de lata vazia. E a verdadeira igreja, alicerçada na palavra de Deus, ela continua sendo edificada através dos dons espirituais. Então, deixo aqui um breve estudo para vocês a respeito do batismo no Espírito Santo, tá? Que condiz com a fé que nós professamos aqui na Igreja Batista Renovada. Vou fazer uma série de questionamentos e vou respondendo aos próprios questionamentos, e através desta metodologia a gente vai se aprofundando no assunto, tá bom? E aprendendo a palavra de Deus. Primeira pergunta, não poderia ser mais objetiva e pertinente, o que é o batismo no Espírito Santo? Irmãos, o batismo no Espírito Santo está intrinsecamente ligado com a edificação da igreja, o crescimento da igreja, com a excelência da igreja, com a otimização da igreja, e não com a salvação da alma, como muitos pensam. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, e não salvação propriamente dita. O batismo no Espírito Santo edifica os salvos, dá crescimento na vida espiritual, maturidade, e atrai as almas para o processo salvífico. Se tem alguma coisa a ver com salvação, é o poder de atração, é um poder que Jesus Cristo nos oferece, nos outorga, para que possamos exercê-lo na igreja, para a edificação da igreja, e as pessoas que são de fora, através de alguns dons, elas ficam admiradas, creem e acabam se convertendo. Então, nesse ponto, sim, teria alguma coisa ligada à salvação. E o texto bíblico está em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fez uma promessa, e essa promessa estava condicionada à obediência da igreja. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqui o texto não está dizendo, até que do alto vocês sejam salvos, vocês recebam a salvação. Não está escrito isso. Com referência ao batismo no Espírito Santo, Jesus disse, até que do alto sejais revestidos de poder. Não se trata do poder salvífico. O poder salvífico foi alcançado através do preço que Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário, tá bom? Então, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo não tem que dizer, eu sou salvo, você é batizado no Espírito Santo? Não sei, não sabe, você não tem dons espirituais, você não crê nisso? Não, eu tenho dúvidas, então você não é salvo. Está errado. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, foi Jesus quem disse. Vamos lá. Pergunta de número 2. Por que uma pessoa que já se batizou necessita ser batizada no Espírito Santo? Ou seja, se eu fui batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou salvo. Então, para que eu preciso ser também batizado no Espírito Santo? Para que esta segunda bênção? Irmãos, é porque o batismo na água natural tipifica a salvação individual.
e não a capacitação para se edificar e para se edificar os outros no sobrenatural. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos lá, terceira questão. Quem batiza no Espírito Santo? Quem é que batiza o crente no Espírito Santo? Quem batiza, irmãos, é Jesus Cristo. Então devemos orar a Ele: Senhor, batiza no Espírito Santo. Eu quero receber a promessa. Se manifeste em mim, Senhor. Batiza-me no Espírito Santo. Não diziam para Jesus, não perguntavam para Jesus, não clamavam ao Senhor: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Então nós podemos orar a Jesus: salva-me, Senhor. E você pode dizer: Senhor, batiza-me no Espírito Santo. Isso se encontra em Lucas, capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse, que é Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado, mesmo que ainda não seja batizado. Já fez essa oração? Senhor, cumpra a tua promessa na minha vida. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser habilitado a receber dons espirituais, para ser uma bênção na vida das pessoas, e até mesmo para mim mesmo, porque os dons edificam. Ore a Jesus. Quarta questão: por que os batistas ortodoxos, os presbiterianos ortodoxos, conhecidos como os reformados, os batistas regulares, por que eles não acreditam no batismo no Espírito Santo? Irmãos, isso não é verdade. Os batistas, mesmo os tradicionais ortodoxos, presbiterianos ortodoxos, eles acreditam sim no batismo no Espírito Santo. A diferença, ou seja, o problema, é que os ortodoxos, ou seja, os tradicionais, eles acreditam que o batismo no Espírito não é uma segunda bênção. Para eles, uma pessoa, ao aceitar a Jesus, ela é regenerada e ela é batizada automaticamente no Espírito Santo. Isso ao mesmo tempo, tá? Ou seja, o que para os batistas renovados, os pentecostais, o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, para os tradicionais não. Para eles é apenas ser cheio do Espírito Santo e morreu o assunto, tá? Só que, vamos observar o que diz do livro de Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 17, para ver se convence essa conversa de que batismo no Espírito Santo é a salvação, e não uma segunda bênção. Será que a palavra de Deus nos traz esse conceito? Vamos ver. Atos capítulo 8, versículos de 14 a 17, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, olha só, Samaria recebeu a palavra de Deus, aceitaram. Então enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, se o batismo no Espírito Santo fizesse parte da regeneração da vida do crente, por que não foram batizados no Espírito Santo quando ocorreu o batismo em nome de Jesus, como o texto está afirmando? Eles foram batizados em nome de Jesus, mas não receberam automaticamente o batismo no Espírito Santo. Precisou os apóstolos ir lá, explicar o que é o batismo no Espírito Santo, impor as mãos para que então eles recebessem.
Então, se os apóstolos não tivessem ido lá, eles não seriam salvos. Observe que não é correto dizer que o batismo no Espírito Santo ocorre automaticamente quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus ensina diferente. É diferente. Agora, de qualquer maneira, é bom a gente saber que apesar da divergência, a respeito do momento em que somos batizados no Espírito Santo, na regeneração ou após ela, como segunda bênção, o que realmente fará uma diferença significante é se acreditamos nos dons espirituais ou não. Que adianta eu dizer, quando eu aceitei Jesus, me batizei, eu fui batizado no Espírito Santo. Cadê os dons espirituais? Sei lá, acho que ficou no primeiro século. Acho que Deus esqueceu de batizar, de nos conceder dons espirituais. Jesus já não dá mais dons espirituais para a igreja. Ou então eu dizer, eu me batizei, depois de um ano depois, eu senti uma alegria, uma paz, aí eu disse para mim mesmo, agora sim, eu sou batizado no Espírito Santo. Cadê os dons espirituais? Não sei, será que eu tenho, será que eu não tenho? Olha, não adianta você afirmar que o batismo do Espírito Santo é na salvação, no processo em que você aceita Jesus, ou depois de um tempo enquanto você vai estar buscando, e você não receber os dons, não resolve, não adianta. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo e buscar, sim, os dons espirituais. Isso fará uma grande diferença para a tua vida e para a igreja. Quinta pergunta, haveria algum indício de que o batismo no Espírito Santo não se trata da salvação, e sim de capacitação? Por quê? Os ortodoxos, os reformados, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo é a salvação. Está ali intrinsecamente ligado à regeneração, justificação, tá? Que o batismo no Espírito Santo é isso. Já nós, os renovados e também os pentecostais, acreditam que batismo no Espírito Santo é capacitação. É revestimento sobrenatural de poder na vida do crente. Tá? Então, haveria algum indício, irmãos, de que não se trata de salvação, ensino e capacitação? Sim, irmãos, é claro. Jesus, ao prometer derramar o Espírito Santo, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos antes do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Antes da reunião de Atos 2, lá no cenáculo, que nós acreditamos ser 120 discípulos, que desceu aquele revestimento de poder, de glória, eles falaram em outras línguas, Então, quando aquilo ocorreu, depois que Jesus soprou o Espírito Santo nos apóstolos. Vejam bem, João capítulo 20, versículos de 19 a 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de que sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, olha só, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, Jesus Cristo estava soprando sobre os apóstolos, e por extensão a igreja, o Espírito Santo. Então, o salvo, ele já tem o sopro de Cristo, ele já tem o Espírito Santo, porque é impossível a pessoa ser salva sem ter o Espírito Santo na vida. Como é que eu posso ser salvo se eu não tenho o Espírito Santo? É Ele que me convence do meu pecado, é Ele que opera a obra salvífica. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não posso ser salvo. Aí o texto diz que eles foram batizados, e depois teve que vir os apóstolos para orar, para que recebessem o batismo no Espírito Santo. Mas como é que eles puderam se batizar, aceitar Jesus e se batizar se não eram salvos? Se o Espírito Santo já não estivesse nele, se não tivesse convencido a eles.
Então, não tem cabimento dizer que o batismo no Espírito Santo é a salvação. Não é. O batismo no Espírito Santo, ele tem origem na salvação, mas ele não é a salvação. A salvação é o sangue de Jesus Cristo, tá? Somente pelo poder do sangue de Jesus que o homem é salvo. O Espírito Santo vem e opera a salvação na vida do homem, quando o homem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aí o milagre começa a acontecer. E um dos milagres, além da presença do Espírito Santo, é o derramamento, é o se encher ao ponto de transbordar o Espírito Santo, é a capacitação, é poder, tá? Nós precisamos ser revestidos, e isso ocorre no batismo no Espírito Santo. Por isso, insisto com vocês, busquem o batismo no Espírito Santo. Não caia nessa conversa fiada que quando você aceitou Jesus, você já foi batizado no Espírito Santo, que isso não é verdade. E nós já estamos lendo os textos para vocês, vocês estão conferindo isto. O batismo no Espírito Santo, ele é uma obra distinta e à parte da regeneração. Também por ele, efetuada pelo próprio Espírito Santo. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito. Repare que os batistas ortodoxos também fazem distinção entre regeneração e santificação. Não é uma coisa só. São coisas distintas. Justificação, regeneração, santificação são processos distintos. Regeneração é nascer de novo. Santificação é separação do mundo. Quanto mais me aproximo de Jesus, mais longe do mundo eu vou ficando. Quando eu digo mundo, os pecados, os cuidados da vida, tá? Todas essas coisas vão ficar para trás. E no mesmo dia, irmãos, que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, João 20, 22, indicando que a regeneração, o nascer de novo e a nova vida estavam lhe sendo concedidas naquele momento. Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela nasce de novo, através de uma obra salvífica, efetuada pelo Espírito Santo. Então isso não é batismo no Espírito Santo. Depois ele lhes disse que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito. Isso está em Lucas 24, 49, Atos capítulo 1, versículos 5 e o versículo 8. Portanto, esse batismo, irmãos, é uma experiência que vem após a regeneração. Questão número 6. Como saber se eu fui ou não batizado no Espírito Santo? O livro de Atos parece nos indicar, irmãos, que o falar noutras línguas é um dom inicial, é um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Parece indicar. Nós não estamos aqui afirmando que é certeza absoluta, porque ali foi uma experiência única entre eles ali, Foi um derramamento glorioso, foi o descer do Espírito Santo. Isso não ocorre em todas as igrejas de uma vez só. Isso ocorre aos poucos. Ali foi uma experiência única, aconteceu uma vez. Está lá em Atos 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 45, 46, e o capítulo 19, versículo 6, que fala sobre esse tema. Então pode ser, irmãos, que outros dons também sirvam de sinal. Pode ser. Não são todas as passagens que afirmam que falaram em outras línguas. Tem uma, pelo menos em Atos, que não fala que eles falaram em outras línguas. Pode ter ocorrido outros dons espirituais, porque alguém ali ficou interessado, de comprar, de alguma forma, esse poder que ele viu as pessoas recebendo. Apesar do texto não falar que falaram em outras línguas, mas alguma coisa aconteceu de diferente e a pessoa quis comprar esse sinal, e não é assim que se faz, Isso aí é um dom gratuito de Deus. Então, a Bíblia não afirma que só é possível saber se fomos batizados no Espírito Santo ao manifestar um dom. A Bíblia não afirma categoricamente, mas o conceito bíblico, parece mesmo nos indicar que o batizado, aquele que foi batizado no Espírito Santo, ele manifesta um ou mais dons espirituais. E Paulo nos aconselha: buscai os dons espirituais, tá? Atos capítulo 10, versículos 45, 46.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Tá? Então, esse milagre não ocorreu somente com eles ali. Havia pessoas fora do povo da aliança de Israel que também recebiam o poder de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Olha o que o texto diz. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Como é que os apóstolos sabiam que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Quando, o texto diz, porque os ouviam falar em línguas e também magnificar a Deus. Ou seja, se há uma manifestação de um dom espiritual, eu posso me certificar que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas se a pessoa acha que teve essa experiência, mas não tem nenhum dos dons, é entre ela e Deus, para sabermos se a pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo. Vamos para Atos 19, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, olha agora, e falavam línguas e profetizavam. O que significa falavam línguas? Línguas, irmãos, esse dom, é um dom sobrenatural, é uma língua estranha, as pessoas brincam com isso, as pessoas zombam, dão risada, mas vai chegar o dia da prestação de contas com Deus. Ninguém que zomba e ri de que tem dom espiritual, de falar em línguas, esteve em Atos 2, para saber como esse dom estava se manifestando ali. Então ninguém tem certeza absoluta de como era esse dom de línguas, para ficar escarnecendo, zombando. E o texto diz, e profetizavam. Ou seja, eu posso me certificar que a pessoa baseada no Espírito Santo não é só porque fala em línguas, também pode profetizar. É um dom espiritual. A Bíblia não fala somente língua, apesar de realmente nos dar a impressão de que o dom de línguas é o mais comum de todos, é a impressão, porque lá em Atos capítulo 2, está mostrando os apóstolos reunidos, os discípulos, num cenáculo. O cenáculo é uma sala de refeição, né, grande. Eles estavam reunidos adorando a Deus, e de repente eles começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas. Então, não diz que eles começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas. O que eles estavam falando, a gente não sabe. Mas eles falaram em uma língua desconhecida, que eles nunca aprenderam a falar. Que língua é essa? Língua estranha? Língua de outras nações? Não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Porque o texto afirma que falar em glossa significa língua. Mas quando o texto afirma que as pessoas estavam ouvindo, fala dialecto. Dialecto significa idioma. Então quem ouvia em seu idioma. Mas quem falava uma língua desconhecida, em outras línguas desconhecidas. Então não diz idiomas. Por que Lucas não falou? Eles falavam em idiomas desconhecidos. Não, em línguas desconhecidas. Mas com referência a quem estava ouvindo, Lucas não usou a palavra grega glossa. Ele não usou língua, ele usou idioma. Cada um ouvia as línguas em seu próprio idioma. O que nós entendemos então, irmãos? O que a teologia entende, compreende então? Que as línguas eram estranhas. Eram línguas que somente Deus entende. Eram outras línguas espirituais, que somente o Senhor e os anjos, alguns anjos, não sei se todos, compreendem essas línguas. E o que ocorre quando o estrangeiro está te ouvindo? Se Deus der a ele a graça, ele te ouve falando inglês. Ou algumas pessoas, Deus pode fazer as pessoas te ouvirem em francês, te ouvirem em japonês. Tanto é que a Bíblia diz que quem fala em línguas na igreja só pode falar num tom alto
se alguém ali estiver interpretando. E como é que é essa interpretação? A pessoa tem que ser estrangeira? Não. A interpretação é um dom. Você tem que receber o dom de Deus para interpretar aquelas línguas. As línguas ninguém entende nada, só Deus entende. Então, se ninguém estiver interpretando, se Deus não deu graça para ninguém ouvir aquelas línguas estranhas em seu idioma, o que o crente tem que fazer? É parar de falar em línguas? Não, pode continuar falando, baixinho. Paulo falou, fale consigo mesmo. Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, a não ser, Paulo disse, que haja um intérprete. Tá? Então não é correto na igreja, 10, 15 pessoas, 8 pessoas, todo mundo falando língua estranha alto. Não é correto, a não ser que seja um culto especial de oração, que não tenha ninguém de fora. Aí pode a igreja todo dia falar em línguas. Tá? Orando a Deus em língua não tem problema nenhum. Mas num culto aberto, um culto de celebração da família, que todos são convidados, pessoas não crentes, então, para falar em línguas, tem que haver alguém interpretando. E mesmo assim, fale 2 ou 3 no máximo. E sempre alguém interpretando a mensagem que está chegando ali. Tá bom? Fora isso, mantenham-se calados e é o pastor quem está ministrando a palavra, tá? Que pode ser, inclusive, uma palavra profética. Tá bom? Então, outra coisa. Uma observação. Paulo falou assim, falam todos em outras línguas? Aí que está, né? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 30. Falam todos em outras línguas? Eu entendo que isso, irmãos, pode indicar que possa haver quem manifeste outros dons espirituais e não o de línguas. Ou pode ser que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele falou em línguas, mas depois não falou mais, mas recebeu outros dons. Aí Paulo teria dito, por esta razão, falam todos em outras línguas. Então, não são todos que falam em outras línguas, pode ser que você tenha outros dons que o Espírito Santo tenha concedido, que o Jesus Cristo tenha concedido através do seu Espírito, tá? Vamos lá, 7ª questão. É possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado nele? É possível ser cheio do Espírito Santo sem estar batizado nele? Eu entendo que sim, irmãos. É possível ser cheio do Espírito Santo mesmo não sendo batizado. Por quê? Porque a palavra de Deus parece indicar isso. Lá em Salmos 23, verso 5. Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Óleo, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. Unge a minha cabeça com óleo, ou seja, eu tenho o Espírito Santo. Aí Davi continua, o salmista continua, o meu cálice transborda. Então, eu tenho o óleo do Espírito Santo e eu começo a transbordar. Então, eu posso ter o Espírito Santo num limite, eu posso ser cheio do Espírito Santo e eu posso depois transbordar o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito que está em mim começa a abençoar outras vidas. Vidas começam a ser edificadas através do Espírito que habita na minha vida. Lá no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 13 a 16, tem algo semelhante a isso, né? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, nenhuma bebida alcoólica, e ele será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Está vendo aqui, irmãos? Ele será cheio do Espírito Santo. Isso ocorreu antes do batismo no Espírito Santo. 8ª questão. Os dons do Espírito Santo continuam vigentes ou foram apenas para os crentes do primeiro século, né? Muitas igrejas acham que os dons espirituais acabou no primeiro século. Mas terrível essa conversa. Não caia nessa conversa, não. Muitas igrejas estão tendo prejuízos porque estão caindo nessa conversinha. Hoje temos 3 vertentes com relação aos dons espirituais na Igreja Batista. A primeira vertente diz o seguinte, que são os cessacionistas. Os cessacionistas acreditam, irmãos, que os dons espirituais ficaram lá no começo do século, acabou. Não tem mais dom de cura, não tem mais dom de língua, interpretação de língua, sabe? Então, esses são os batistas regulares.
os batistas tradicionais da CBB e também presbiterianos, igrejas reformadas. São cessacionistas, não creem nisso. Embora haja igrejas de batistas tradicionais da CBB que acreditam sim nos dons espirituais, tá? Que é a segunda vertente que eu vou explicar agora. Então, a segunda vertente, nós encontramos os continuistas moderados, ou seja, creem que os dons ainda estão vigentes, mas que devem ser usados com moderação. Então, tem tanta recomendação, esses nossos irmãos, que são continuistas, mas eles têm tantas recomendações, mas tantas advertências, que o crente tem até medo de receber o dom espiritual. Então, se você vai numa igreja dessa, dos continuistas moderados, não tem ninguém lá manifestando nenhum dom espiritual, porque é tanto medo de fazer a coisa errada que acaba não fazendo nem a certa. Errado também. E a terceira vertente, irmãos, são os continuistas renovados. A nossa igreja, a Igreja Batista Renovada, no Jardim Brasil, nós cremos, sim, nos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, e nós buscamos o dom do Espírito, sem cuidar da ordem, da decência nos cultos. Dons espirituais não é para promover bagunça na igreja, irmãos. Eu jogando cadeira para cima, sair rolando no chão e ficar rodopiando, não. Dons espirituais é para a edificação da igreja, não é para dar show na igreja, é para a edificação da igreja, tá bom? Texto, Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus disse, estes sinais, quais são? Falarão novas línguas, vão expulsar demônios, vão operar cura em nome de Jesus. Vai seguir quem? Os que crerem. Não é os crentes que crerem no primeiro século, é os que crerem. Isso vale para nós. Se a igreja continua necessitando de edificação, nós não podemos admitir que os dons espirituais tenham cessado, porque através dos dons espirituais a igreja é edificada. Vou repetir, se a igreja ainda precisa de edificação, a igreja ainda precisa de dons espirituais. Busquem os dons espirituais. Nona questão, o que faço para receber o Espírito Santo? Para quem é crente, irmãos, regenerado, justificado, e que já iniciou uma vida de santificação, basta desejar, basta orar, acreditar em Jesus Cristo, tá? Com fé e com insistência, insiste nesse negócio, e Jesus te batizará no Espírito Santo e te concederá dons espirituais. João capítulo 7, versículos de 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, queridos? Então, creiam nessa palavra, creiam nessa promessa, creiam no que Jesus está nos transmitindo nesta noite. Então, concluindo o assunto, vamos concluir. Ao crermos, recebemos o Espírito Santo, a marca da promessa. E ao insistirmos em buscar uma vida de poder do alto, somos cheios até transbordar, ou seja, somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Texto bíblico é Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Repare que o selo do Espírito se refere à salvação propriamente dita, e não ao poder edificador. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo nos sela quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, tá bom? E depois, o Espírito Santo também, nele somos batizados, ou seja, recebemos poder para ministrar
na vida das pessoas, para oferecer à vida das pessoas a edificação através do dom do Espírito Santo que Ele concede a cada um de nós.